Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais do Figma. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês a respeito. Vai ser breve, eu não vou ficar me estendendo muito para a gente não ir muito, entrar muito e atrasar a aula, né? Mas hoje eu vou querer mostrar para vocês como é que funciona um recurso importante para vocês desenharem as interfaces e desenharem as soluções de vocês no Figma, que é a questão dos componentes, né? Então, os componentes, eles têm um caráter muito importante para o nosso trabalho, para a nossa maneira de trabalhar, né? Existem alguns pormenores que a gente vai ver mais adiante nas aulas, a respeito de como desenhar e detalhes técnicos que são importantes no desenho dos componentes que a gente usa na interface, mas basicamente a gente tem que entender que a gente trabalha com componentes numa interface, e isso já é uma mudança de paradigma importante para a maneira com que normalmente se trabalhava ou se trabalha ainda no design, né? O design de interfaces, ele é um design que ele é programado. Ele não é uma imagem que está lá. Ele é uma construção programada. Portanto, aquilo que a gente constrói em termos de imagem precisa obedecer regras. A gente define essas regras, mas a gente precisa obedecer regras. A gente precisa estabelecer regras de comportamento e de dimensionamento e de tudo para aquilo que a gente cria na nossa interface. Vamos entender que, quando a gente fala, por exemplo, de web, o navegador muda de tamanho. Não só porque os computadores têm telas diferentes, mas porque o próprio usuário arrasta e redimensiona essa tela, né? Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, pode ser uma tela gigante. Então a gente tem contextos muito diferentes, aonde na web alguma coisa vai ser vista. E quando a gente fala de aplicativos para celular, por exemplo, celulares têm tamanhos de telas e resoluções completamente diferentes, né? Então tem celulares com telas maiores, celulares com telas menores, celulares que têm tela de alta resolução. Então você tem o tamanho físico da tela, né? Em quantos centímetros a tela tem, milímetros ou centímetros a tela tem, e o tamanho de resolução dessa tela. Então uma tela que tem, sei lá, 8 centímetros de largura, ela pode ter 1.200 pixels, ela pode ter 1.800 pixels, ela pode ter 3.000 pixels. Um celular com 3.000 pixels, né? Coisa absurda. Então você pode ter uma tela que tem uma dimensão física igual a outra, mas que tem resolução diferente. Isso muda tudo, né? Porque você vai ter um outro dimensionamento, né, para pensar. Então, essa realidade dos diferentes contextos da onde os nossos aplicativos, as nossas soluções funcionam, e o mesmo vale para um aplicativo software mesmo de computador, né? Você tem dimensões diferentes, o usuário muda. E outras coisas possíveis, por exemplo, hoje a gente tem muita questão dos relógios. Então você tem aí designs, soluções que vão para relógios, que também tem telas diferentes, formatos diferentes, né? Tem Android que tem tela redonda, tem Android que tem tela quadrada, tem Android que tem uma tela retangular estreita. Então a gente tem situações muito diferentes. E por conta disso, você não pode fazer um layout, você não pode fazer uma solução baseada numa imagem, ou baseada numa coisa fixa. O teu trabalho, o teu layout, ele tem que ser fluido, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser capaz de se adaptar ao contexto onde ele vai ser colocado. Então, por isso a gente não desenha uma imagem, a gente não desenha um layout no sentido formal. A gente define regras. Cada coisa que a gente vai colocar na nossa interface, a gente não tem um desenho, a gente tem regras para elas. Agora, claro, essas regras, elas partem de um desenho. Então, a gente desenha o que a gente gostaria que acontecesse, e aí a gente trabalha em cima desse desenho para que isso aconteça, de fato, de acordo com regras. Tá? Então, esse é o problema geral do design da interface, que a gente não tem como o design impresso, como o design gráfico impresso, que ele tem um campo fixo, determinado, que você sabe qual é o tamanho, então você pode trabalhar com alguma coisa fixa, porque aquilo lá é estático, né? Então você tem um layout, porque você sabe tudo o que acontece naquele espaço. No caso do digital, a gente não tem isso, a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem um campo definido. Então a gente vai trabalhar dentro de uma lógica de componentização, ou seja, eu tenho elementos
que vão para este espaço, que ele muda, e eu tenho que pensar em termos de como que é o comportamento desses componentes específicos. Então, sei lá, eu vou ter um campo de busca, é um componente. Eu vou ter um rodapé, é um componente. Ah, eu vou ter um menu, uma navegação, é um componente. Então, a gente tem componentes no nosso layout, né, que a gente vai ter que alocar nos espaços e no espaço disponível, seja lá qual for, né, o espaço disponível na nossa aplicação. Então, aí que a gente tem que pensar numa lógica de componente, essa questão dos componentes do Figma é fundamental. E aí é isso. Quais são as ferramentas que trabalham com isso hoje? É o Figma e é o Sketch. Né? O Illustrator não trabalha com isso. Talvez o XD trabalhe, eu não sei, porque eu não uso muito tempo o XD. Né? Faz anos que eu trabalhei com ele quando ele estava no beta. Já faz anos que eu não mexo no Adobe XD para saber se ele já está trabalhando dessa maneira. Talvez esteja, né? E eu que não faço ideia. Né? Mas vamos lá, o que é um componente? Os componentes no Figma, eles podem ser trabalhados tanto em termos de frames, que é essa ferramenta aqui, né? Que dá o meu mouse aqui, ou como componentes mesmo, que é um conceito do Figma, não confundir o conceito de componente das interfaces com o conceito de componente do Figma. Né? O componente do Figma é um elemento que ele trabalha que funciona como um componente também, mas que não é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem um determinado objeto que vai para a interface, né, esse objeto ele pode ser trabalhado aqui no Figma, seja pela ferramenta de frame ou pela ferramenta de componente, ó, que só aparece aqui para a gente no Figma quando a gente seleciona alguma coisa. Então, quando eu seleciono, essa ferramenta aqui aparece para mim, tá? Componente, né? Tá aqui. Qual é a diferença entre o frame e o componente? A diferença básica é que o componente, quando ele é duplicado, triplicado, ou seja, quando há reproduções desse componente, as duplicadas, elas funcionam como instâncias desta matriz original. As alterações que forem feitas na matriz original vão se refletir em todas as instâncias. Enquanto que o frame, ele é um elemento único. Ou seja, se você fizer uma modificação em um frame, todos os frames que foram cópias deste frame, duplicadas desse frame, não alteram em absolutamente nada. Então vamos ver isso de maneira prática. Então eu vou pegar isso daqui, vamos supor que isso aqui é, sei lá, um bloco de texto. Tá? Vou colocar aqui um texto dentro dele, né, só para vocês verem. Texto, exemplo. Então, isso aqui é para ser, no meu aplicativo, um bloco de texto. Então, são duas camadas aqui, ó, a camada do retângulo e a camada do texto. Né? Eu vou selecionar as duas, tá? Então, as duas selecionadas, e eu vou criar um componente a partir disso. Pronto, eu tenho um componente. É uma boa prática no Figma, ou em qualquer ferramenta, você dá os nomes aos bois, tá? Então, por exemplo, aqui você vem e fala assim, bloco de texto. Tá aqui. É o nome do meu componente. Porque depois, quando você tiver 4.000 elementos aí na tua hierarquia, nos teus layers, você não acha mais nada. Tá? Então, é uma boa estratégia dar nomes. Então, vamos lá. Criei aqui bloco de texto. E aí, eu vou construir vou começar a construir a minha interface. Então, sei lá, a interface do meu aplicativo mobile, tá aqui, ó. Vou colocar até uma cor um pouquinho diferente aqui para saber que é isso. Esse aqui é o meu celular. Depois vocês vão ver que tem maneiras mais legais de fazer isso. E aí eu quero colocar dentro da minha tela do meu celular a minha interface de bloco de texto. Vejam, o meu componente está aqui fora, não está aqui dentro. E o que eu vou colocar aqui dentro é uma instância, é uma duplicata desse componente aqui. Então, eu venho aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Reparem que, ó, aqui está o meu componente, ele está marcado com essa marcação. E aqui está a minha instância, ó. Esta aqui é uma instância. Se vocês olharem aqui nos layers, né, na hierarquia, vocês vão ver que o símbolo é um pouquinho diferente, ó. Ele é vazio.
Por que esse símbolo aqui é vazio? Ele é para indicar que ele é uma duplicata, ela é uma instância de algum outro elemento. Se você apertar aqui o botão da direita, você pode encontrar, inclusive, aqui em algum lugar, devia estar aqui, eu não sei onde é que faz. Será que é aqui? Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Create, não. Go to main component, ou seja, vá para o componente original, né? Então, quando eu clico aqui, ele vai me apontar exatamente qual é o objeto que deu origem a ele, né? A essa instância. Então, eu pego a instância, não o meu objeto original, a instância, e coloco a instância aqui dentro. Então, eu vou jogar aqui para cima na camada para que ela fique visível. Tá aqui. Então, minha aplicação agora tem um bloco de texto. Estou construindo aí. Não está bem feito, não está muito detalhado, mas está aqui. Aí eu quero melhorar esse design, né? Eu quero... só para que vocês vejam, vamos supor que eu estou também desenhando uma versão para tablets, né? Eu tenho uma versão para tablet também do meu aplicativo. Então está aqui, ó, a versão do tablet. A versão do tablet, ela é maior, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo o meu componente aqui e vou fazer de novo uma duplicata dele. Aqui, duplicata. E vou jogar essa duplicata na minha versão do tablet. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou querer fazer é o seguinte. Eu quero melhorar um pouco esse componente. Ó, ele estava meio tosco aqui, porque eu coloquei só um bloco e acabou. Tá, vamos mudar isso e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar agora uma coisa aqui que é o seguinte. Eu vou colocar uma borda nele, ele vai ter uma bordazinha preta ou cinza para ficar mais bonita. Eu vou colocar uma borda arredondada, então eu vou colocar aqui uns 20 demais, colocar uns 10 pixels de borda arredondada, melhor, 5 para ficar mais elegante, só para ter um pouquinho, né? E o background dele vai ser branco, não vai ser cinza, porque é um componente de texto, eu quero que ele fique com a cor branca e o texto em preto, né? Não, eu estou mexendo na borda, desculpa, gente. Não é a borda, está muito lento aqui para mim, tá? Só para que vocês saibam. Por isso que eu estou sofrendo um pouco. Uai, eu mexi aonde então? Eu mexi no errado, né? Tá bom, desculpa. Aqui, esse. Aqui. O fio dele vai ser branco, né? O background dele vai ser branco. E a borda vai ser um cinza um pouquinho mais claro. E aí o que eu quero fazer? Eu quero que a borda preta, aquele bloco preto, aquele bloco cinza que estava ali, ó, ele desapareça. Tá? Então eu simplesmente apago o layer, né? Tiro a visualização do layer. Ele não aparece mais. Ele está lá, mas ele não é mais visível. Tá aqui, ó. Porque eu fiz essa modificação no componente original, o meu componente, ó, como um todo, mudou em todos os lugares. Então essa que é a vantagem dos componentes do Figma. Quando você gera um objeto como componente, quando você melhora, altera, modifica aquele objeto, essa alteração se refaz, ela se reproduz em todos os lugares onde aquele componente estava presente. Então, basicamente, vocês vão, de fato, criar componentes aí que vocês vão usar nas interfaces, né? Ó, eu estou criando um tipo específico de componente, que é o bloco de texto, ou o bloco de pesquisa, ou o bloco de navegação. Este é, de fato, um componente que ele vai ter sempre a mesma cara, o mesmo jeito, né? O mesmo comportamento. E eu vou usar ele como alguma coisa que eu arrasto, depois vou colocar isso na minha biblioteca, eu arrasto ele para o meu layout e pronto, ele está lá. Eu não preciso ficar refazendo a roda, né? E reinventando a roda, né? Então, isso tudo funciona dessa maneira. Só que vocês vão falar o seguinte, tá, legal, Guilherme, só que assim, no iPad ou no tablet, esse componente é muito maior, né? Ele fica muito maior. E olha o que acontece quando eu modifico o tamanho dele aqui, ó. Ó que desastre, ó. O texto distorce, ó.
fica tudo meio estranho. Quer dizer, o tamanho do texto até se manteve, mas vira uma coisa meio errado, ó, o espaçamento está errado, e por aí vai. E aí que vem o grande segredo dos elementos do Figma, a grande vantagem de você trabalhar com uma ferramenta que foi criada para você trabalhar com as interfaces. Como é que funciona os elementos gráficos do Figma? Você tem uma série de questões aqui, dentro de cada elemento, que são específicos para a gente entender como é que a gente bota a regra nas coisas. Tá? Então, se você fizer isso bem feito no Figma, você resolve a tua vida para todo tipo de interface. Então, como é que a gente trabalha isso de uma maneira inteligente no Figma, respeitando a lógica da codificação? Né? Então, eu venho aqui e falo o seguinte, ó, este componente está numa posição x16, y16. Eu posso mudar isso aqui, ó. Reparem que, como ele está dentro de um componente ou de um frame, a referência dele é sempre a posição do frame, tá? Não é a posição da tela. Então, é 10 pixels, ou 16, ou o que eu quiser, em relação ao componente, tá? Ou ao frame, tanto faz. Pode ser frame ou pode ser componente. Ao frame, ou componente. Não é em relação ao 00 da minha tela, tá? Então, eu coloquei aqui o frame, o componente ou frame, esse sim, né? Porque ele está na raiz do meu documento. Mas o meu texto, por exemplo, o meu retângulo, né? Essas coisas aqui que eu criei, é tudo em relação ao meu próprio componente. Então, isso aqui eu virei e falo assim, ó, 10 pixels do canto superior esquerdo, 10 pixels do canto superior esquerdo. E qual o tamanho? O tamanho vem até aqui, mais ou menos, ó. Então, eu quero que ele venha até aqui, que é mais ou menos, não no olho, eu não estou fazendo o cálculo, deveria fazer o cálculo, né? Eu deveria ver qual é o tamanho do meu bloco de texto, que é aqui, ó, 157, né? E colocar isso aqui a 10 pixels e 10 pixels, e colocar isso daqui com 20 pixels a menos e 20 pixels a menos do 157. Eu estou fazendo no olho. Estou fazendo no olho por enquanto, tá? Então, eu defini aqui um tamanho para ele, defini aqui uma dimensão para ele, e aqui vem o segredo. Constraints. Os constraints, eles vão me dizer como é que este elemento está ancorado no seu componente, ou no seu frame, ou no seu elemento pai, de uma maneira que, quando houver modificação de tamanho deste elemento, ele tem o comportamento que eu quero. Ó, reparem, aqui está o quê? Scalone. Isso significa que os 10 pixels que eu coloquei aqui, quando eu amplio a dimensão deste elemento, esses 10 pixels vão escalonar, vão virar 20, 30, 40, sei lá quantos. Então, se eu quiser que este elemento ele não escalone, ele não mude a dimensão, eu vou virar aqui e falar assim, ó, se prenda ao lado esquerdo e se prenda ao lado, ao topo. Então, se eu fizer isso, no momento em que eu escalono o meu elemento, ó, ele vai continuar exatamente nos 10 pixels e nos 10 pixels. Ó. Reparem. Estão vendo? Ele aumentou de tamanho aqui porque, de fato, eu já tinha feito uma modificação nele. Né? Mas, ó, vou vir aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar aqui a instância. Jogar ela lá para cima. Colocar aqui, ó. E reparem que o distanciamento, quando eu escalonar, quando eu aumentar a dimensão do elemento, a distância do meu texto para a borda do meu elemento não muda. O meu elemento muda de tamanho, mas o tamanho do texto e a diferença dele para a borda não mudam. Agora, detalhe, tá? Ele está indo, o bloco de texto está indo até o final. Tá? Está indo até o final do elemento. Então, se eu quiser olhar aqui qual é o tamanho deste bloco de texto, ó, ele ficou aqui preso na dimensão original. Tá legal? Como é que eu faço para ele vir até o canto aqui? Aí, quando eu pego aqui o meu elemento, em vez de fixar ele
ancorar ele apenas à esquerda e apenas no topo, eu venho aqui e falo, ó, esquerda e direita. Ele vai estar ancorado a 10 pixels da esquerda e a 10 pixels da direita. E a mesma coisa aqui para o topo, top and bottom. Ou seja, 10 pixels do topo, 10 pixels do fundo. E aí o que acontece? Nesse momento, se eu ancorar esse elemento desta maneira, olha como é que fica o meu bloco de texto. Ele amplia. Então, se eu tiver um texto escrito e corrido, vamos supor que eu tenho um texto que é muito maior do que uma única linha. Vamos lá. Blá, blá, blá. Vou escrever um blá, blá, blá aqui, ó. Blá, 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 né? Quando eu coloco ele com um tamanho pequeno, ele vai seguir isso daqui, mas quando eu redimensiono ele com um tamanho maior, ele vai respeitar o texto e vai, né, vai deixar a linha correr solta. Como vai acontecer exatamente quando a gente codificar, construir esse elemento. Então a gente estabelece aqui no Figma as regras que a gente quer para cada componente, e reparem que esses componentes vão estar aqui nos meus assets, no meu documento. Então, tem vários componentes, não só, tem botão, ícone, tudo que eu tiver de componente, menu, navegação, o que eu quiser. Eu tenho esses componentes todos aqui nos meus blocos de componentes, certo? Ou na minha biblioteca, né? Apesar de que as bibliotecas, se não me falha a memória, são um recurso pago do Figma, você tem bibliotecas que você pode usar em todos os seus documentos, você pode arrastar essas bibliotecas para o teu componente direto, tá? Senão você vai ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V nos elementos para criar novos arquivos, quando você cria novos arquivos. Mas basicamente eu tenho as minhas bibliotecas que eu simplesmente arrasto as minhas bibliotecas para quando eu preciso e vou inserindo esses componentes nos meus layouts, tá? Então esse é um dos primeiros segredos aí do Figma, né, a respeito de como a gente constrói os nossos elementos da interface, né? Então vocês vão estabelecer todas as regras aqui, ó, qual é a fonte, qual é o tamanho, espaçamento, né? Tudo que vocês precisarem aí para como é que é a organização do espaço, tudo aquilo que vocês têm normalmente nas ferramentas gráficas, e ainda mais essa questão dos elementos. Tem mais algumas outras coisas que a gente vai vendo aos poucos, tá? Que são super importantes. Principalmente a parte de imagem, quando a gente usa imagem, desenho, vetor, que na hora de exportar isso para a construção dos aplicativos, imagens propriamente dita, a gente tem que ter a imagem, várias versões diferentes para cada tipo de densidade de tela. Quando a gente chegar nesse assunto aqui na disciplina, a gente vê isso no Figma. Mas o Figma já faz isso para você automaticamente. Ele já exporta tudo automático para você, você não precisa se preocupar. Então, também é um recurso maravilhoso para quem precisa realmente fazer a parte gráfica para gerar para a produção, para os engenheiros e para os computólogos construírem os códigos da maneira direitinho, certinho. Tá? Agora, o frame, eu falei do frame também, né? O frame funciona exatamente igual ao componente. A diferença do frame é o seguinte, né? Então, vamos lá, vou criar aqui um frame. Aqui, sei lá, um bloco de alguma coisa, não faço nem ideia do que seja isso. Vou dar um nome aqui. Bloco XPTO. Aqui, né? Então, eu tenho um bloco XPTO que eu quero colocar no meu layout. Bacana, tá aqui, tá jóia, né? Tá colocado. Reparem que o frame aparece o nomezinho do frame em cima, tá? Não se preocupem que na hora que ele exporta essas imagens, esse nome não aparece. Ele só aparece aqui para você saber qual é o frame ou qualquer coisa, porque os frames eles são elementos mais da própria tela. A gente usa como frame a tela. A gente não constrói tanto componente no frame, e sim mais telas nos frames, né? Porque a ideia de construir componente é você reaproveitar o componente, não é você fazer uma coisa que você vai usar uma única vez e se você modificar, não modifica a cópia, né? A lógica de produção é essa, não quer dizer que vocês não possam fazer, vocês podem fazer o que vocês acharem melhor,
Mas o frame é isso, ó. Então eu tenho uma cópia do frame que está aqui, certo? Eu tenho aqui o tal do original do frame, que não é um frame original. Reparem que o ícone dele é sempre o mesmo, ó, independente se é uma cópia ou se é o original. E claro, se eu virar aqui e modificar o original, não altera o frame cópia, porque ele não tem esse vínculo. Então, cada cópia do frame é um objeto novo, não faz diferença nenhuma. Como os componentes, ele vai ter exatamente todos os elementos de amarração, né, de comportamento, né, de como ele deve agir, né? Então, ó, mesma coisa aqui, ó, tem tudo aqui, todos os elementos de amarração, ó, fixa a posição desse elemento quando está rolando um scrolling nos protótipos. Quando você está fazendo scroll no protótipo, ele fixa, você tem um elemento fixo, né, por exemplo, como um menu navegação que fica em cima na web e trava, independente do scroll, ele está ali sempre preso. Então, esse tipo de comportamento é importante, né, quando a gente está desenvolvendo principalmente os protótipos, né, algumas coisas dos protótipos. Então, cada coisa como um frame e um componente, eles têm papéis muito claros no desenvolvimento de um layout de aplicativo, solução digital. Né? O frame a gente usa como telas, literalmente as telas que a gente tem na nossa solução, e os componentes são aquelas coisas que a gente de fato vai reutilizar ao longo das telas. Vocês podem subverter essa lógica à vontade, mas isso foi constituído para facilitar justamente o design, o bom design, para as mídias digitais, porque trabalhando dessa maneira, você vai estar trabalhando exatamente seguindo o fluxo, né, seguindo a maré de como funciona o desenvolvimento de uma solução digital. Tá? Então, é mais conveniente que vocês trabalhem dessa maneira e sigam esses princípios. Então, você pode criar como frame elementos. Quando você não está fazendo uma aplicação digital, tá, gente? Quando você não está construindo alguma coisa para o digital ou para aplicativo, ou para outras soluções, por exemplo, às vezes eu fico fazendo ilustração no Figma. Como eu já estou muito acostumado a trabalhar com Figma, não tem nem mais Illustrator instalado no meu computador, na hora que eu vou desenhar uma ilustração, eu uso um frame, eu não vou construir isso como um componente, não tem essa necessidade. É um frame, eu boto dentro de um frame e depois fica fácil arrastar para lá e para cá, copiar, e aí eu copio, não tem amarração com o original, que eu vou, sei lá, fazer uma modificação qualquer na minha ilustração, independente da versão original que eu fiz. Quando a gente está ilustrando, por exemplo, você quer fazer 5 versões diferentes com experimentos, você não quer ter amarração com o original, né? Você só quer que as mesmas coisas que estão no original sejam reproduzidas fora dele, né? Então isso depende do caso, mas para aplicações, para interfaces mesmo, e essa ferramenta foi criada para interface, a gente vai trabalhar com frames para telas. Então vamos lá, vou criar um frame. Reparem que quando eu clico na ferramenta de frame, ele me mostra aqui nessa lateral um monte de opções, ó, telefones, quais são os telefones atuais, né, os dispositivos atuais, que eu já tenho, qual é a relação de tela deles, tablets, quais são os atuais, né, e a relação de telas deles, ó, desktop, você vai fazer um software, qual a tela de um iMac, né, qual a tela de um Surface, né, qual a tela de um MacBook Pro, ele já está dando aqui para você as resoluções que esses objetos usam, ó, apresentações digitais, relógios, né, papel. Social media, ó, vocês querem fazer um post para Facebook, para Twitter, para Instagram, ele já te dá exatamente a dimensão de cada uma dessas coisas. Tá? Então, quando você vai construir um frame, ele já está dando para você qual é o que você precisa em termos de tela. Está aqui, ó. Já me deu a tela do iPhone 13 Pro Max. Então, quando eu for desenvolver a minha solução, eu vou ter um frame que é o iPhone 13 Max e vou ter uma solução que é o iPhone SE. Olha a diferença de tela. E aí, quando eu vou pegar o meu componente para colocar na tela, aqui, aqui, em todas as outras alternativas que eu vou ter de dispositivo, tablets, e o que mais eu quiser.
tá? Ele tem aqui umas coisas para facilitar, umas dicas, né? Enfim. Então, eu vou ter também o tablet, eu vou ter também o telefone na versão horizontal, eu vou ter um monte de versões. E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esses componentes para cada uma delas e fazer o meu ajuste, ó. Quero esse cara aqui assim, quero esse cara aqui assim, e por aí vai. Então é assim um pouco que a gente desenha as nossas interfaces quando a gente está trabalhando com uma ferramenta de interface desenvolvida para interface. Isso facilita a vida de uma maneira que não tem dimensão. Imagina você fazer layout para essas coisas no Photoshop, onde você não tem nenhum recurso desse tipo. Você vai ter que redesenhar o campo, o objeto, para cada caso, com pixel. Apagar pixel, duplicar pixel, copiar bordinha. Isso é um inferno de fazer. Fiz muito isso na minha vida no Photoshop há 10, 15 anos atrás. Isso é um inferno na tua vida para desenhar a interface, né? A gente não precisa mais disso. A gente tem coisas muito mais inteligentes e muito mais bem resolvidas para a gente conseguir trabalhar e produzir diversas situações e contextos para aquilo que a gente está projetando. E se a gente for trabalhar de uma maneira ainda mais inteligente, ainda mais safa, né? O que vocês vão fazer? Vocês já vão colocar alguns frames ou alguns componentes dentro de outros componentes, né? De uma maneira que esse ajuste já vire automático, tá? Que você já coloca ali tela. Você tem um componente chamado tela. Dependendo do que você vai fazer, você vai criar um componente chamado tela. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Componente chamado tela. Cadê ele aqui? Tela. Dentro do componente tela, você vai colocar uma instância. Tem que ser uma instância, né? Vai colocar uma instância do teu componente. Então, bloco de texto aqui. Tá? E você vai ajustar este componente em relação à ancoragem dele, a relação dele, em relação à tela. Por exemplo, aqui, ó. Pronto. Então, eu vou vir aqui, vou falar o seguinte, ó. Este componente, essa instância do componente bloco de texto, ela vai ficar à esquerda e à direita, tá? E ela vai, melhor, vou fazer para vocês verem diferentes maneiras de trabalhar com isso. Ó. E ela vai ficar aqui ao fundo da aplicação. Então eu tenho um componente chamado tela, e dentro da tela já tem outro componente, uma instância dele, bloco de texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter várias telas. Então, tirei uma cópia, uma instância da tela, vou chamar isso aqui de iPhone Max. Eu sei que está errado, mas tudo bem. E vou chamar isso aqui de tablet. Automático. Já está aí. Estão vendo? Então, o que acontece? Dependendo, claro, do que você tem de objetos, né, dentro da tela, se você já tem um layout, que é um layout que vai funcionar bem para qualquer tamanho de tela, que você não precisa fazer ajustes muito específicos, né, você já vai colocar isso, às vezes até dentro, a própria tela vai ser um componente, então, a tela base vai ser um componente, tá? Vai ser um frame. Você já vai querer que algumas coisas se ajustem, sei lá, vou colocar um menu aqui em cima, vou colocar aqui a barra do telefone, que fala das informações, né, em cima, então vai ter sempre essa barra, em tablet, celular, vai ter sempre a barra. Então, não preciso nem perder meu tempo, já vou ter esse componente aí, amarrado, com algumas coisas, navegação, às vezes, por exemplo, tá? Então, isso vai vir da prática e da lógica de vocês, para como a gente consegue, como vocês acham que ficam mais confortáveis para trabalhar com essa componentização. Entendendo que toda vez que você faz isso,
você já tem um conjunto de coisas, né, muito bem definidas e muito bem amarradas, para que na hora que você vai codificar essas coisas, CSS, iOS, Android, na hora que você vai construir o código dessas coisas, essas coisas funcionem exatamente do jeito que você desenhou. Porque tem comportamento já previsto no teu design. Né? Não é só apenas uma imagem, é uma imagem que reage, né, e que se comporta mediante a regras e outras questões. E com mais calma a gente vai ver outros elementos e outras coisas que são bem inteligentes da gente trabalhar dessa maneira, tá, gente? Aula a aula a gente vai vendo um pouquinho mais de como fazer tecnicamente esses designs com as ferramentas de prototipação, por aí vai. Como é que a gente vai construir protótipo aqui dentro, esse tipo de coisa, tá bom? Dúvidas, questões, perguntas? Ninguém? Tranquilo? Legal. Então vamos para apresentações. Alguém quer trazer alguma apresentação para fazer, para mostrar o projeto, para mostrar como é que o projeto está, para a gente começar a discutir questões mais atuais? Vou compartilhar aqui o meu. Tem alguém que quer apresentar um projeto, mostrar o estado do seu projeto? Para a gente ter alguns feedbacks? Sim, não? Ninguém? Tá bom, tranquilo. Fica à vontade, Gabriel. Professor, eu tenho uma dúvida, velho, uma dúvida meio técnica, assim. Diga. Se o senhor conhece alguma... É uma pergunta, na verdade. Se o senhor... bibliografia para, por exemplo, o cara está desenhando, está projetando um aplicativo, certo? E tem alguma qualificação do tipo, você abre abas para determinados processos, isso é bom ou é ruim para o fluxo da aplicação? As boas práticas. Boas Atuais, práticas. atual, eu acho que não tem muito uma regra, e não tem muito uma bibliografia discutindo isso atualmente, né, no sentido de que você até tinha algumas coisas, como por exemplo, aquele Don't Make Me Think, esqueci o nome do cara, do famoso, deixa eu pegar aqui o nome, peraí, eu te falo. Pode ser depois na aula, no mural, assim, colocado, tipo, na jornada do usuário, se eu estou abrindo muitas abas, isso é ruim ou é bom? É isso que eu estou te dizendo. A gente não tem essa do Krug, lembrei o nome, do Krug, Steve Krug. Steve Krug tem um livro chamado Don't Make Me Think, que é um livro bem básico, assim, para interface. Mas, veja, ele está muito desatualizado, né? Porque o Krug escreveu isso numa época em que a gente não tinha nem sequer aplicativo de celular, tá? Então, assim, ele tem algumas regras básicas, não exatamente de isso que você está querendo, mas ele tem umas regras básicas de como operar com a interface, né, que continuam um pouco válidas, né, mas não é nada atualizado, tá? Não tem nada que vá te dar uma norma, uma referência boa se você está fazendo isso bem ou não atualmente, né? Porque é muito antigo já tem e as coisas, a cultura muda. Então a maneira com que a gente desenhava sites há 15 anos atrás é diferente do que a gente desenha sites hoje, certo? O hábito das pessoas muda, a relação das pessoas muda com os artefatos. Você não vai ter nada que vá te dar essa orientação nesse momento. Você vai ter que fazer teste com o usuário. Literalmente é fazer teste de uso para ver se esses fluxos estão bons, para ver se esses fluxos são cansativos, são chatos, são desgastantes para o usuário, ou se esses fluxos de abrir certas janelas, certas abas, certas coisas, são tranquilas para esse usuário responder. Né? É uma coisa que você tem que ver muito caso a caso.
de fato, para ter uma boa resposta. Não tem uma regra muito geral, assim. Não hoje. Definitivamente não hoje. Agora, sempre vai ter aquele princípio básico, aqueles princípios básicos das interfaces, que estão tanto no livro do Steve Krug, do Don't Make Me Think, quanto o About Face, do Alan Cooper, e outros livros mais atuais, que eu nem conheço tão bem, sobre design de interfaces, né? O próprio livro das meninas da Pris, o Design de Interface, esse é o nome, que é Pris, Rogers e Sharp, são três mulheres, que é o design de interação, além da interação humano-computador, que é um clássico, que é meio que como é que eu posso dizer? É quase que enciclopédico, tá? É um livro quase enciclopédico, no sentido de que ele não tem muita reflexão, nada. Ele é um conjunto de regrinhas básicas. Ó, tem isso, tem aquilo, definições. É um livro de grandes definições. Então, é uma boa referência sempre. Não é um bom livro de interfaces, porque não é um livro que vai te fazer refletir muito a respeito de como proceder, de como agir. Mas é um livro que tem algumas normas, algumas regras de ouro, algumas regras básicas do desenho das interfaces. Então, essas regras vão continuar sempre valendo um pouco, né? Como, por exemplo, você não fazer uma coisa muito obtrusiva, alguma coisa que para o usuário conseguir chegar onde ele quer, ele tenha que passar por muitas etapas, certo? Isso continua valendo, isso sempre vai continuar valendo, né? Se você fizer o usuário passar por etapas e por processos que não são necessários, de fato você vai criar uma coisa que é muito ruim de uso, né? Por quê? Porque atravanca. Né? Basicamente você está atravancando, o usuário quer chegar lá, mas ele não consegue chegar lá porque você está atravancando ele. Então é melhor você já entregar para ele pré-definições e falar, ó, são essas as pré-definições, você concorda com isso ou você quer mudar alguma delas? E manda bala. Do que você ter que fazer ele passar por cada uma das coisas antes de executar aquilo que ele precisa fazer, por exemplo. Tá? Então essas regras continuam valendo sempre, né? Que é você não obstruir o que o usuário quer fazer. É você tentar fazer o mínimo de interferência possível no resultado. E agora, claro, quando você tem alguma situação que é uma situação que a gente chama de crítico de segurança, assim, se a pessoa responder errado alguma informação e mandar bala, é um problema desgraçado. Né? Então ela não pode errar. Aí, nesse caso, você vai ser intencionalmente obstrusivo, porque ela não pode errar. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, coisas que não tem volta. Uma vez feito, não volta na tua solução. Nesse caso, por exemplo, você vai ser obstrusivo. Por quê? Porque os próprios critérios da usabilidade falam que existem regras de segurança. Né? Imagina, por exemplo, o botãozinho que o Trump, agora o Biden, né, tem na mesinha dele para lançar ogivas nucleares, aquele botãozinho vermelho, se ele não tivesse uma tampinha e uma chave de segurança em cima, né? Que ele está, sei lá, escrevendo um texto, né, com uma xícara de café na mão, aí ele tosse, a xícara cai e bate no lançamento de ogivas nucleares, dispara 100 ogivas nucleares, porque não tem nenhum mecanismo de segurança, né? Nenhuma proteção. Você não vai colocar o botãozinho de lançar ogivas nucleares em cima da mesa de uma maneira que as pessoas podem esbarrar e mandar bala numa operação dessas. Você vai criar uma chave, uma caixa, né? Uma senha, uma digital, né? Você vai criar todo tipo de barreira possível para garantir que ninguém aperte aquele botão sem do total do standalone. Você vai impedir que a pessoa, você vai intencionalmente impedir que a pessoa realize aquela ação. Então vai ser muito obstrusivo por uma questão de segurança. Né? Então ações que precisam de garantias de segurança, de fato você vai trazer restrição para elas. Agora, as ações que você volta, as ações que são só para aperfeiçoar, melhorar, para ter alguma coisa mais precisa, aí você vai tentar ser o menos obstrusivo possível. E se o usuário quiser, de fato, aprimorar ou aperfeiçoar ou dar mais precisão em alguma informação, aí ele vai lá e faz, aí ele vai lá e mexe.
né? Mas se ele não quiser, ele vai ser muito mais rápido fazer a ação, realizar a tarefa com as definições iniciais, por exemplo, tá? Isso vai estar presente em qualquer bibliografia básica de interfaces, seja o Krug, seja o Cooper, seja qualquer uma das referências que você vai usar. Tá bom? Ajudou? Ajudou. Depois do Gabriel, eu queria mostrar, assim, e falar um pouco de onde eu estou no projeto. Então vamos lá. Deixa eu parar de gravar aqui, aí vocês não precisam ficar se preocupando com as apresentações estarem sendo gravadas, né? Para vocês não